Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Emprestar o nome é uma das principais causas de inadimplência hoje. E 7 de cada 10 pedidos são feitos por familiares e amigos. Só que quase sempre essa operação deixa marcas. 9 de cada 10 pessoas que passam por essa situação terminam com um relacionamento abalado. Ninguém gosta de ficar atolado em dívidas. Quando a culpa é de outra pessoa, pode ser ainda mais desagradável. Esta mulher, que pediu para não ser identificada, conta que emprestou o cartão de crédito para ajudar uma pessoa da família que estava com o nome sujo. Ele fez uma compra parcelada, dividiu em 6 parcelas. Ao chegar a fatura do cartão, a pessoa não tinha o dinheiro para pagar a parcela da compra. E aí eu tive que, evidentemente, para evitar maiores transtornos, em ficar devendo o cartão de crédito, eu fui obrigada a arcar com aquele valor. Esse tipo de situação é mais comum do que parece. Segundo um levantamento feito pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 1 em cada 4 brasileiros que saíram da lista de inadimplência nos últimos 12 meses só estavam endividados porque haviam emprestado o nome a parentes e amigos. A maioria das pessoas não estão preparadas financeiramente para as contas do mês. Então, quando você empresta o seu nome, você assume esse risco e você se torna um grande fiador. A pesquisa aponta que o pedido de empréstimo do nome partiu de amigos em 27% dos casos. Em seguida, aparecem os pais, os filhos e os cônjuges. Para o educador financeiro, boa parte dessas pessoas até tinha a intenção de cumprir com os pagamentos. Elas pegam o dinheiro emprestado, utilizam o nome da pessoa, têm a intenção de pagar, mas por não fazer um planejamento ao longo do mês, quando chega na data de pagamento não consegue pagar. O levantamento também mostra que esse tipo de acordo não costuma acabar bem. A maioria dos entrevistados arcou sozinha com a dívida contraída por terceiros. 94% deles garantem que o relacionamento ficou abalado após o episódio. E desses, 32% afirmaram que a amizade foi rompida. Além disso, mais da metade dessas pessoas emprestou o nome com a intenção de ajudar quem fez o pedido, enquanto 16% ficaram com vergonha de dizer não. Para você aprender a dizer não, você tem que melhorar suas informações financeiras. Ou seja, se você analisar que você vai prejudicar o seu planejamento de curto, médio e longo prazo, ou seja, o seu padrão de vida e a sua qualidade de vida e comprometer a sua família, já é um motivo para você dizer não. Tramita no Congresso um projeto de lei que prevê o fim da carência de 24 horas para urgência e emergência a partir da assinatura do contrato do plano de saúde. A proposta também sugere mudanças no prazo exigido para a internação hospitalar. O projeto já foi aprovado no Senado e deve seguir para a apreciação da Câmara dos Deputados. 2 tipos de carência devem ser alterados: a dos serviços de urgência e emergência e os casos de internação hospitalar. Se você assinar o plano de saúde hoje e acontecer um acidente, por exemplo, o atendimento é imediato. E no caso de 180 dias, que é o caso de internação, haveria uma redução para 120 dias. As carências para ter acesso aos serviços dos planos de saúde são previstas em contrato, mas em muitos casos acabam sendo prejudiciais para o paciente. Com a aprovação do projeto de lei, esse promotor avalia como positivo, principalmente, o fim da carência para urgência e emergência, pois dará acesso, inclusive, a outros serviços. Tudo que for necessário para restabelecer a saúde do usuário que foi internado em situação de urgência e emergência deverá ser feito sem se questionar qualquer outro tipo de carência específica.
No momento em que mais precisou, ao descobrir um câncer, Cíntia precisou travar uma briga para conseguir tratamento. Quando eu descobri a doença, a gente já tinha feito o plano e aí o plano não quis cobrir porque disse que eu não tinha dito a doença. Só que eu não sabia que eu estava com câncer. Depois meu cunhado entrou na justiça e aí eles deram autorização para poder continuar no particular. Aí mesmo depois do particular, já com 2 meses já de plano, quando foi para fazer a quimioterapia, eles deixaram fazer a primeira quimioterapia e quando foi a segunda terapia, a quimioterapia, de novo eles cortaram, não deixaram. Aí meu cunhado foi, interveio de novo com a advogada e aí eles autorizaram. Para esse especialista, em casos como o de Cíntia, o início imediato do tratamento é determinante para garantir a saúde do paciente. Alguém que tem um câncer não pode ficar esperando um mês X chegar. Tem que fazer tratamento, ou clínico, ou cirúrgico, ou os dois juntos, para que a doença não avance, não piore o quadro da paciente. No terceiro capítulo da série sobre o Alzheimer, a reportagem da TV Brasil entra no maior banco de cérebros do mundo. Ele fica na Universidade de São Paulo e trabalha para descobrir as lesões iniciais da doença antes que haja perda da memória. Outros cientistas se juntam nessa força-tarefa para encontrar um jeito de retardar os efeitos do Alzheimer. Pesquisa com cobaias mostrou que fazer exercício físico e mudar pequenos hábitos de vida são fundamentais para isso. Aqui fica guardado o material usado nas pesquisas mais recentes sobre Alzheimer na Universidade de São Paulo. São cérebros. O Banco de Encéfalos Humanos, o Biobanco Previt Estudos do Envelhecimento, está sempre inovando graças à doação de pessoas que falecem, tem que vir ao Serviço de Verificação de Óbitos, e a família entende que é importante estudar essa doença. E nessas gavetas aqui ficam pequenos cortes, são pedacinhos dos cérebros que vão ser estudados. Existe um interesse crescente por entender o que é a doença de Alzheimer aqui na USP. Se achava que ter problemas de depressão, ou problemas de sono, ou agitação, antes de ter problemas de memória, era um fator de risco para o Alzheimer, como se isso causasse a doença. E a partir da nossos estudos aqui, que só pode ser feito no Brasil, é uma coisa muito única por causa do Serviço de Verificação de Óbitos, nós podemos mostrar que não é que isso aumenta o risco da doença, isso já é a doença. A gente sabe agora que esse lixo proteico começa a se acumular no cérebro 20 anos antes da perda de memória. E a gente precisa descobrir a doença nessa fase, porque a gente quer tratar, a gente não quer que a pessoa tenha perda de memória nunca. Então, para isso, a gente desenvolve biomarcadores, maneiras de olhar dentro do cérebro sem estar olhando dentro do cérebro. Já tem projetos de pesquisa, que são liderados pelo pessoal da medicina nuclear e que já conseguem detectar. Nós vemos um paciente com doença de Alzheimer, essa deposição de amiloide aparece como amarelo e vermelho, a gente vê bastante dessa deposição nas regiões tanto frontal do cérebro quanto parietal, e quando a gente vai no indivíduo normal, a gente não vê essas regiões tão amarelas e tão vermelhas. Então, isso mostra a deposição anormal das placas de amiloide no cérebro. Tratamentos que possam modificar o curso da doença não têm sido bem-sucedidos. Bilhões de dólares têm sido envolvidos nisso, mas nenhum deles até agora deu bom resultado. Às vezes as pessoas ficam desanimadas, falando, bom, mas vai só estabilizar, eu vou continuar como eu estou. Se você pensar que essa é uma doença progressiva, você estar no mesmo lugar é um negocião. São várias as frentes de pesquisa em relação ao Alzheimer na USP. Aí na gerontologia, eles fazem um estudo com camundongos que são modificados geneticamente, trazidos dos Estados Unidos e que necessariamente vão ter Alzheimer.
Então, quando eles começam a demonstrar essas características da doença, eles provocam uma mudança no ambiente deles. Eles moram em umas caixinhas, então eles colocam alguns brinquedos para esses camundongos brincarem e eles trocam esses brinquedos a cada 2 dias. O que traz um benefício para esse cérebro do animal. A ideia era a gente ver se o ambiente enriquecido, a mudança do ambiente, poderia influenciar na melhora, na manutenção da memória dos animais que são transgênicos para a doença de Alzheimer. Uma das coisas mais interessantes que eu vi sobre a doença nos últimos anos foi um relatório da Organização Mundial de Saúde há 2 anos atrás, comprovando que cerca de 40% das causas de demência são evitáveis. Com o quê? Exercício físico, controle da hipertensão, controle do diabetes e educação na infância. Como a maioria das doenças, é uma mudança de estilo de vida que vai provocar uma qualidade de vida para essas pessoas. Você está vendo que um estilo de vida saudável não é garantia que você não vai ter doença de Alzheimer, mas ele pode empurrar bem para frente. Se você empurrar para frente o suficiente, tem chance de você ter uma vida longa e boa e sem a doença. Amanhã, no último capítulo da série, a vida de quem cuida dos pacientes com Alzheimer. A filha que perdeu os pais para a doença e resolveu transformar em livro esse atravessamento. E como é importante compartilhar as experiências para ficar mais forte. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.